Salve, salve pessoal! Meu nome é Fábio, sou professor de História, faço parte do projeto social cultural Fuzue, né? Lá sou conhecido como Samurai. A gente vai estar trocando aqui uma ideia com meu amigo Arisco, falar sobre o Dia da Consciência Negra, beleza? Então, nem o Samurai falou, sou Arisco, meu nome é Leandro, sou psicólogo e, que nem falou, no mundo da capoeira eu sou conhecido como Arisco, né? Sou contramestre de capoeira, cordão azul, do grupo social cultural Fuzue, certo? Então, esse aqui vai ser um bate-papo descontraído, né? Pra gente começar a falar sobre a importância do Dia da Consciência Negra. E primeiramente, né, eu vou dar todo um contexto histórico para a gente se situar e não cair em alguns argumentos aí que tem na internet, como questões aí do Morgan Freeman, né, que sempre aparece, né? Então vamos lá? Primeiro, a gente tem que saber diferenciar os dois tipos de escravidão, tá? Quando o cara chega e fala, lá na África tinha escravo, ou o branco também foi escravizado, ele está sendo mau caráter. Por quê? A escravidão antiga não é a mesma que foi praticada aqui na América, tá? Ali na Idade Moderna, né? Que aquilo lá foi a base do sistema mercantilista, posteriormente capitalista, tá? A escravidão antiga, ela tinha como base principalmente o quê? A guerra, né? De um povo conquistar o outro, e a dívida. E, necessariamente, não era base do sistema econômico. Vou dar um exemplo. O modo de produção asiático, né? A maioria, quem construiu aqueles templos, as pirâmides do Egito, eram pessoas livres. Eram pessoas livres. Então, tinha escravos? Tinham. Mas a maioria ali eram pessoas livres que trabalhavam em sua terra, depois tinham que trabalhar, né, para o Estado em si. Tá? A escravidão moderna, ela já começa a diferenciar aí. Tá? Por quê? O sistema mercantilista, ele necessita de uma alta produção, né, e monocultura. E para isso eles necessitavam de mão de obra. E a mão de obra que eles descobriram era uma mão de obra escrava, né, que um argumento era que o indígena, ele é inferior, o asiático também é inferior, e o negro, ele é inferior, mas ele tem um agravante que ele não tinha alma, né? Considerado como não ter alma. Isso. Ou seja, a escravidão moderna já mostra que ela é racista. Já começa aí. Diferente da escravidão antiga, tá? Ela é uma escravidão racista, onde o negro não tinha alma, né? Foi optado pela mão de obra africana, negra, por quê? Porque o indígena em si, ele já conhecia o território local, né? Então ele já tinha uma dificuldade do português, do europeu, né, do espanhol, de manter escravizado. Os caras, quando eles chegavam na África, eles aproveitavam de conflitos locais, lembrando que a África em si é um continente, então havia várias etnias, vários reinos ali. Então ele aproveitava de conflitos locais, pegava esses caras, né, principalmente de etnias diferentes, tá? E levavam para a América, os caras não conheciam o território, dificultava a organização, né, dificultava a luta entre eles, tá? Então já começa aí, né? Diferenciar sempre a escravidão antiga da escravidão moderna. Sim. Beleza? Outra coisa. Vamos parar para pensar qual o tanto de tempo que durou a escravidão, principalmente no Brasil, tá? O Brasil ele foi abolir a escravidão em 1888. Fazer uma conta aí, né? Fazer uma continha, dá o quê? 133 anos por aí? Mais ou menos isso? Mais ou menos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. 133 anos ali é pouco tempo. É pouco tempo. Se você parar a estimativa de vida, hoje, né? Antes era menos, mas hoje de um ser humano 80 anos. Sim. Então, olha que isso o que gerou, né? É pouco tempo, além do que, quando acaba a escravidão, né? Quando acaba a escravidão, o negro ele não foi ressarcido. Não deram uma terra para ele, não deram um emprego para ele. Pelo contrário,
Os caras chegaram assim e falaram, ó, aboline, você vai ficar sem emprego, sem terra, né? Uhum. E se vira aí, amigo. Então tem casos, você tem uma ideia, que o negro homem, né? Ele não conseguia emprego, e aí ele tinha que, às vezes, conseguir emprego ali na Marinha. E a Marinha, ela tinha questões de chicote, herança da escravidão, os caras eram chicoteados ainda, mesmo trabalhando ali para o exército brasileiro, né? Para a Marinha brasileira. Sim. Quem conseguia mais emprego em si era a mulher negra, né? Também vale ressaltar, né? A grande diferença, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e tem que sempre diferenciar a mulher branca e a mulher negra também, porque elas sofrem em triplo, né? Isso é verdade. Triplo. Essas mulheres, elas conseguiam geralmente emprego como donas de casa, como empregadas, né? Uhum. Tem essas questões, quem ia conseguir trabalho, né? Era a das mulheres em si, era como empregada doméstica, né? Uhum. E foi recentemente que elas conseguiram ter carteira de trabalho. Para você ter uma ideia, apartamento, né? O apartamento em si era vendido como o quartinho da empregada. Outra herança, né? Da escravidão. Uhum. Então, eu quero que fique bem claro aqui que o racismo, né? Quando a gente fala cismo, é uma questão de sistema. Então, ele é estrutural. Tá? Ele está nas estruturas desse sistema hoje, né, que no começo era o sistema mercantilista, né, que é o embrião, que hoje é o sistema capitalista. Né? Sim. Então, isso vai se refletindo, né? A gente, coisas como, quem é mais fácil tomar enquadro? Né? Eu ou Arisco? Quem é mais fácil tomar enquadro aqui? Todo mundo sabe, né? Precisa falar. Quem é mais fácil aqui? Sim. Quem é um estereótipo, roupa ou coisas do tipo, classe social, que quando entra no mercado é seguido, Uhum. né? Os números em si, quem está mais nas faculdades e quem está mais nas cadeias. Sim. Quem são mais assassinados, quem são os jovens mais assassinados, aí, principalmente pela polícia nas periferias, né? Você tem uma ideia, tem um dado que saiu, que a partir de quando começaram a filmar, colocaram câmeras no colete do policial, Uhum. abaixou 50% do homicídio que a polícia causava. Sim. Então, são números alarmantes, né? A gente sempre tem que olhar isso e entender, né? Que tudo isso é uma questão de sistema. Uhum. A gente tem um George Floyd aí todo dia, acontece todo dia nas periferias aí, tá? Questões também de como que essas coisas são evidentes da estrutura. Você pega o brasão da polícia do Rio de Janeiro. Uhum. Tá lá assim, a coroa, 1809, né? 1808 foi quando a coroa portuguesa vem pro Brasil, fugida do Napoleão, né? Sim. E em 1809 ela funda a Polícia Militar. Então tem a coroa, o ano, duas armas cruzadas, um pé de cana e um pé de café. Ou seja, estamos aqui para proteger os donos de escravo. E a coroa? Entendeu? Sim, já foi criado para proteger o bem e não para gerar segurança para a população. Isso, é o bem material, propriedade privada daquele cara em si. Sim. Além de questões como brinquedos. Brinquedo para sua filha. Geralmente tem uma boneca, a boneca ela é branca de olhos azuis, né? Uhum. E nunca visando a pessoa em si, né? Na verdade, é sempre criando aquele estereótipo que é para ser vendido. Uhum. Ou até mesmo coisas como um filme. Você já assistiu aquele filme Deuses do Egito? O Egito fica na África, eles eram negros. Sim. E lá os caras são todos brancos, né? Os deuses são verde, né? Os deuses são brancos lá. Eu estou com vitiligo, não sei. Tá? Então toda essa questão da estrutura do sistema, tá? Além do que?
questões até de livros, né? O próprio Leandro Narlock, né? Ele veio com essa ideia de que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, né? Não tinha, além dele não apresentar fontes, né? E não apresentar evidências, né, sobre isso, a questão de o próprio... Como que era feito os quilombos eram de pequenas propriedades autossuficientes. Sim. Indícios arqueológicos ali, entende? Uhum. E mesmo se tivesse, né, que eu acho difícil, né, como eu falei, a questão de sistemas diferentes, né, Sim. seriam algo mais parecido com o da escravidão antiga do que era praticado, né, pelas potências europeias. Para finalizar aqui, né, para já passar a bola para o nosso colega aqui, né, você vê também outras questões de como que o racismo é estrutural, coisas como estátuas, ruas, nomes de escolas, né? Você vê lá, Palácio dos Bandeirantes, Anhanguera, né? Borba Gato, os caras eles eram pagos para caçar indígenas, escravos, destruir quilombos, os caras eram feitos, o trabalho deles era isso, assassinar pessoas e caçar pessoas, e eles são tidos como heróis. Tem até uma música que fala, né? Dar o nome de rua para esses caras é a mesma coisa que colocar um nome de rua lá em Israel da rua Hitler. É isso mesmo. É isso mesmo. O peso da coisa, que a gente não liga, né? O contexto histórico. Isso Mas mesmo. se for pensar dessa forma, a gente vê o quão cruel, o quão fora de contexto desnecessário é colocar um nome de um cara desse numa rua ou uma estátua dessa no centro da cidade, do jeito que é. É isso mesmo. E quando é inaugurado uma estátua do João Cândido, né, que foi o líder da revolta da Chibata, os caras piram. A própria Marinha não quis ir lá inaugurar uma estátua. Sim. Para você ver como as coisas são estruturais e a gente tem que sempre lutar para mudar essa estrutura em si. E aí é interessante você falar de estrutura, né? Até para a gente entender por que a gente está tanto pesando nessa questão de que é estrutural, né? Por quê? A própria questão da Lei Áurea, né, foi uma enganação. A princesinha não era muito boazinha assim, né? Não é essa santinha que a história conta, né? Antes mesmo dela assinar esse papel, já existia muito movimento abolicionista, tinha muita gente já lutando para o fim da escravidão, tentando criar leis e lutando tanto no Congresso quanto nas ruas, né? O próprio Revolta dos Malês, a Revolta da Chibata, que o Samurai falou aqui, né? Todos esses movimentos já vinham numa tocante de tentar acabar com a escravidão, né? Lutar por condições de trabalho para o negro e nessa ideia de acabar com a escravidão mesmo. E colocando aqui, ressaltando uma coisa, a própria revolta dos malês, os malês eles eram muçulmanos, né? Sim. E na religião muçulmana, o cara tem que saber ler para ler o Alcorão ali, né? Não tem a questão do sacerdote. Então já era o papel da educação, né? Como que o papel da leitura, de conhecer, ela faz a diferença, né? Sim. Isso influencia na revolta, influencia na organização dos caras, né? Sim. E aí é interessante pensar, né, de que como que isso se tornou estrutural, como que a escravidão se tornou estrutural. Conforme as revoltas iam acontecendo, né, as batalhas contra a escravidão, em favor da abolição iam acontecendo, no Congresso iam criando leis, né, para que isso acontecesse, e leis para contra-atacar ou para combater essa, de certa forma, a liberação. Porque, por exemplo, 1837 foi a primeira lei de educação. E era uma lei nacional que dizia que o negro era proibido de estudar. Então, se estava lutando para a abolição, para que o negro tivesse direito, né, que fosse considerado como um ser humano, como um cidadão brasileiro, proibir o negro de estudar já é uma forma de criar uma estrutura para que o negro não adquira conhecimento. Então, aí a gente já começa a pensar a coisa de uma outra forma. E aí, em 1850... veio a Lei Eusébio de Queiroz, que era contra o tráfico de escravos, para acabar com o tráfico de escravos. Também, em 1850, saiu uma outra lei
que proibia o negro de ter terra. Você vai trabalhar para que o negro seja solto e aí ele vai, para que seja liberto, e aí ele vai ter direito à liberdade, mas ele já não pode estudar. Aí também ele já não pode comprar terra, né? E aí a gente pensa, pô, mas até que ponto isso vai favorecer, até que ponto vai fazer o negro ser cidadão? Isso. E ressaltando aqui que o quê? Antes da Eusébio de Queiroz teve uma lei Bill Aberlin, né? E aonde os navios ingleses, quando eles atracavam, eles descobriam um navio negreiro, não era uma questão de tipo, vamos salvar os negros, não. Os caras afundavam o navio com todo mundo dentro. E alguns navios negreiros, quando avistavam um navio inglês, eles prendiam bolas de ferro, né? E cada um preso, um do lado do outro, tacava a bola de ferro e um ia derrubando o outro na água para... E os negros todos morriam afogados. Morriam todos afogados. Além do que foi proibido, né, de vir para o Brasil, mas o comércio dentro do Brasil continuava e faziam até questões como reprodução, né, Sim. Aí gerou um outro mercado, né? Que era a venda do negro reprodutor, né? O garanhão, né? Assim por dizer, e da negra reprodutora, né? Aí você pensa, né? Hoje em dia a gente já condena, né? Quando tem essa criação de animais para venda, que tem a reprodução desenfreada, imagina isso com gente humana. Um né? ser Então, humano. Imagina isso com o ser humano, meu Deus. É inimaginável, mas aconteceu. Absurdo. E aí, em 1971, tem a lei do ventre livre, né? Todo negro que nascia a partir daquela data, de 1971, era livre. Só que como que você vai libertar uma criança recém-nascida, sendo que o pai e a mãe estão presos? É uma lei meio, sei lá, os caras são muito inteligentes. Então, a criança se tornava escrava. A criança se tornava escrava. Era livre, mas não era uma livre. E aí, em 1885, saiu uma outra lei, né, que era a lei do sexagenário. Né? Que aí o escravo que chegasse aos seus 60 anos, ele estava livre. Mas aí a gente começa a olhar, né? A estatística de vida era no máximo 40 anos para o negro. Então, ninguém chegava a 60 e quando chegava ele estava liberto. Mas aí tem uma outra coisa, ele precisava trabalhar mais 3 anos, é isso, né? Isso. Para pagar a dívida dele. Isso. Então ele já era escravizado, quando se ele chegasse a 60 anos ele era solto, mas ele tinha uma dívida. E aí ele tinha que trabalhar mais 3 anos para pagar essa dívida. Quem era indenizado era o dono do escravo, não era nem o escravo que acompanhava a vida toda, né? E aí a gente vê a estrutura, e tudo isso que a gente está falando, que eu estou falando, são leis. Né? Tava lá no Código Penal da República Brasileira, foi criada lei para que essas coisas fossem acontecendo. E aí em 1888, a nossa princesinha assinou a Lei Áurea, que foi a libertação do escravo. Né? Mas aí aconteceu que nem o samurai falou. Tá, você tá livre, vai lá. Né? Não deram casa, que nem eu falei, já tinha a lei do estudo, que o cara não podia estudar, ele era proibido de estudar. Né? Ele era proibido de ter terra. Então, é aí que a gente fala que é estrutural. Porque antes de libertar o escravo, foi criado toda uma estrutura para que ele não tivesse condição nenhuma de se manter. Até o ponto dele precisar ou dele se ver obrigado a trabalhar para um senhor, a trabalhar numa fazenda ou escolher procurar outros recursos para se manter, para sustentar a sua família, para se sustentar. Né? Então, é muito fácil falar que é mimimi quando não se conhece a estrutura que foi criada. Né? E por isso que o Dia da Consciência Negra é importante, que é para a gente entender qual que foi a estrutura criada antes da libertação do escravo, né, do escravo. Né? Para a gente entender que ninguém foi bonzinho, que o escravo foi liberto não foi porque a princesinha assinou o papel, foi porque antes dela tinha lá o André Rebouças, Luiz Gama, Rui Barbosa, Luiz Amaim, Ângela Agostini, todos esses caras abolicionistas
fazendo movimento, batendo em cima, saindo em praça pública, fazendo protesto, indo no Congresso. Luiz Gama é o nosso advogado, um dos primeiros advogados negros, né, que lutou em causa dos negros. Ele, advogando, ele libertou mais de 500 negros, advogando. E ele foi escravo, ele nasceu livre, Sim. Os caras capturaram ele como escravo, ele foi escravo. Quando ele consegue sua liberdade, ele vai nas faculdades e ele só fica escutando, né? Ele só fica escutando e aprendendo, né? Foi aprendendo direito. E ele advogava, né? Porque ele não poderia ter um título, não poderia ter recebido como formação, né? Os caras não iam deixar. Mas ele conseguia advogar, libertou diversas pessoas. O cara Sim. Um herói. E lembrando que como que as questões é estrutural, se não fosse toda essa pressão, né? E toda essa luta, a Princesa Isabel jamais assinaria, né, a Lei Áurea. E também toda uma pressão de fora. O capitalismo estava mudando. O capitalismo agora está necessitando de mão de obra que consumisse, né? Sim. O escravo não consome. Então era necessário você ter uma mão de obra assalariada. Além do que? Toda uma briga também de preço pelo açúcar, né? A Inglaterra brigava muito com o Brasil, porque o Brasil colocava um preço mais baixo, né, para utilizar a mão de obra escrava do açúcar em si. Então teve toda essa pressão interna e externa, e para você ver como o negócio é estrutural. A partir do momento que ela assina a Lei Áurea, um ano depois é proclamada a República. A monarquia cai, porque os donos de escravo não tinha mais para que ficar apoiando a monarquia. Claro que não. Coloca outro governo. A luta dos negros foi vindo, né, no Brasil. E, inclusive, é interessante falar a questão do trabalho, linkar com os sindicatos, porque os sindicatos, ele não foi criado para o trabalhador negro, ele foi criado para o trabalhador branco. Porque o trabalhador negro era a mão de obra que ou o senhor não queria, ou ele pagava muito pouco, e o negro necessitando, que nem a gente já falou, ele não tinha direito, ele era proibido de ter terra, proibido de estudar. Ele não tinha outras formas a não ser aceitar aquele pouco. E o trabalhador branco estava perdendo o seu espaço. Então foi criado o sindicato para que esses trabalhadores se organizassem e discutissem com o senhor ou com o empregador uma forma dele organizar a sua forma de trabalho para ele não perder o espaço para esse negro que estava vindo, ganhando menos e tomando o espaço. E vale ressaltar uma coisa muito importante também. Quando os escravos são libertos, né, começa uma política de embranquecimento do Brasil. Sim. Os caras, eles acreditavam que trazendo mão de obra europeia, né, a cultura europeia seria superior, o sangue europeu seria superior, e com o tempo o Brasil ia ficando cada vez mais branco, mais parecido com a Europa, né? Puro racismo. Era baseado numa teoria chamada de darwinismo social, tá? Onde ele tem essa ideia de que outros povos são selvagens, barbárie, né? E com o tempo eles iam evoluindo para a civilização, que seria a civilização europeia. Né? Sim. Interessante de falar do embranquecimento é a questão da miscigenação. Tem muita gente que louva isso no Brasil, que a miscigenação do Brasil é muito bonita e tudo mais, né? Mas a miscigenação no Brasil, ela começou lá atrás com o estupro das negras empregadas, com a utilização dos negros como escravos de cama, né? Então, a miscigenação, ela tem uma origem escrava, de abuso, de violência sexual, né? Então, não tem que começar a repensar essa ideia de que é bonito a miscigenação do Brasil, porque ela tem uma origem suja, uma origem de violência e racista. É isso aí. Toda essa política, né, de embranquecimento, né, trouxe italianos, alemães, né, japoneses posteriormente para cá, né? E vale ressaltar, né, depois coloca na edição aí um quadro agora eu não vou lembrar o nome,
que ele fala sobre isso, essa questão, né? Tem, tipo, uma mulher negra olhando, tipo, feliz, né? Como se fosse a avó. Sim. O pai branco, a mãe Morena, né? morena, já mestiça, né? É. E a filha, né? O filho branco. Uhum. É, tipo, como que vai embranquecendo e como que essa política vai levando para a cultura europeia. E ver que essa miscigenação ela foi trazida na cultura também, né? De que seria uma coisa bonita, né? E a gente precisa muito pensar sobre isso e olhar essa questão de toda a estrutura social, cultural, psicológica, jurídica e tudo que foi criado para que o negro fosse se tornando vadio, né? A gente esqueceu de falar, mas aí vem agora para a gente poder falar a lei da vadiagem, né? Que é uma outra lei também que veio na mesma época dessas outras, que libertou o negro, né? Não deu condições de estudo, não deu trabalho, não deu terra, e aí criou uma outra lei que a pessoa que fosse encontrada na rua sem fazer nada, assim por dizer, era preso, né? Com práticas como é que se diz? Habilidades corporais, que a gente pode pensar aí na capoeira, era preso, né? Então, o cara era liberto do cativeiro da escravidão, sem condição, e era preso no cativeiro da delegacia ou dessa condição, porque a estrutura social não organizava para que ele fosse inserido. Ele era sempre marginalizado. Inclusive, a palavra marginalizado vem exatamente dessa ideia de que os negros que ficavam ali em praça pública, eles precisavam ser expulsos e por isso eles foram sendo cada vez mais colocados à margem da sociedade, para fora da sociedade, onde aí foi construída as favelas, onde aí foi construído essas que a gente entende hoje como comunidade, né? Que foi também uma forma de tirar o negro dos centros para que ali só circulasse as pessoas brancas e de alta sociedade e entendido como da sociedade. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente já pode finalizar, né? E deixando sempre essa questão para que todo mundo pense sobre essa ideia de racismo estrutural, né? Que essa foi a ideia que a gente quis passar aqui, né? Que o racismo ele vem numa estrutura, foi criada uma estrutura para que esse racismo ele fosse condicionante de uma sociedade, e a sociedade que a gente vive hoje, ela aprendeu a ser racista. Ela teve leis que fizessem com que ela fosse racista. E da mesma forma que ela aprendeu a ser racista, ela pode desaprender, mas a gente precisa se interessar, se informar e começar a repensar muita coisa que a gente está observando, muita coisa que a gente está passando. Tem muita gente por aí, hoje em dia, fazendo documentário e fazendo entrevista e falando sobre isso. E a gente precisa começar a escutar essas pessoas. Tem muitos livros por aí falando sobre isso, né? A Djamila Ribeiro tem um livro muito interessante, né? E a gente precisa começar a ler, precisa começar a estudar para a gente abandonar essa ideia de que é mimimi. Silvio Almeida também tem Silvio Almeida, sim, sobre essa questão do racismo estrutural, né? Vale lembrar que a meta é acabar com essas estruturas, acabar com esse sistema, né? Que pratica toda essa violência, né? Contra o povo pobre, preto, tá? Mulheres, homossexuais, né? Todas as pessoas que são colocadas à margem da sociedade, né? Então, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Né? Exatamente. Então, como a gente fala no nosso projeto, Ubuntu, né? É isso aí, axé, Ubuntu, axé. Né? E a gente não pode deixar aqui de deixar um grande axé, né, para o nosso mestre Ricardo, né, para a professora Márcia da escola Júlio Calial Rodrigues, lá de Campinas, né? E um grande salve para todo mundo aí da comunidade negra, da comunidade da capoeira, certo? Todo mundo que nos apoia, todo mundo que nos segue, beleza? Sigam as páginas do projeto, tá? No Facebook, Instagram e YouTube, beleza? Falou, Axé. gente.